que essa foi a primeira cirurgia da história da humanidade, e foi Deus que realizou em Adão. O fato de Adão ter adormecido, isso nos ensina que também nós devemos estar descansando no Senhor. Pois a palavra nos diz, lá em Salmo 127, o versículo 2, na segunda parte desse versículo, fala que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, enquanto descansam. Mas descansar em Deus não quer dizer que a gente deve ficar de braço cruzado. Descansar em Deus é ter a certeza de que Deus vai agir, vai atuar em determinada situação. Uma coisa que a gente deve também assim, destacar, abrir parênteses aqui no que diz respeito a descansar no Senhor. Tem momentos na nossa vida que o Senhor quer que nós descansemos nele sem envolver uma só palha, sem dar uma ajudinha a ele. E tem momentos também na nossa vida que o Senhor quer que a gente confie nele, descanse nele, porém o Senhor nos chama a cooperar com ele em uma determinada situação, ou seja, fazer a nossa parte. Então, quando o Senhor fala, aquietai-vos, né? Deixa com que eu haja, por quê? Porque o Senhor ele tem o seu próprio tempo, o seu próprio momento para todas as coisas serem realizadas, no tempo dele, segundo a vontade dele. E algumas coisas a gente não deve interferir naquilo que o Senhor tem para fazer. Quando eu era pequeno, eu me lembro que na nossa ansiedade, eu e meu irmão, a gente criava lá galinhas, né? No nosso quintal, apesar de ser terreno, calçado, e a gente queria ver o pintinho nascer, né? A gente sabe que todo esse processo, né, existe um tempo certo para o pintinho nascer. Então, todo esse processo que tem dele, dar aquelas picadinhas, vai fazer com que ele reaja, se fortaleça, para que ele venha à vida. Isso é necessário para a sobrevivência do pintinho. Mas eu e meu irmão, na nossa ansiedade, o que a gente fez? A gente foi lá e tatuou, furou os ovos, né, e acabamos matando o pintinho, né? Então, nós interferimos no processo que Deus já havia determinado. A gente vê o próprio exemplo de Sara. O Senhor fez uma promessa, né, que através de Abraão e Sara ele faria uma grande nação, né? A gente já tem falado aqui que por conta da ansiedade de Sara, por conta de Sara dar vazão à carne, o que ela fez? Ela quis dar uma ajudinha a Deus. Ela criou o primeiro clone da história, né, porque não era o filho da promessa, né? Na realidade ela trouxe alguém no lugar e não era aquele que Deus tinha escolhido. E por conta disso, a gente tem visto lá a guerra no Oriente Médio até os dias de hoje. E por outro lado, o Senhor muitas das vezes nos chama, esforça-te, tenha um bom ânimo, porque eu sou contigo, eu te ajudo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Então o que é que acontece? Horas e momentos o Senhor nos pede para ficar quieto, deixar com que Ele haja. Outras vezes o Senhor quer a nossa participação, né? Por um lado, eu não posso ficar aqui, quando eu tiver que ficar parado, deixando Deus agir, né? Eu não posso deixar com que a ansiedade domine o meu coração a ponto de eu querer fazer algo em favor do Senhor, achando que eu posso dar uma ajuda a Deus. Eu tenho que aquietar o meu coração. Por outro lado aqui, quando o Senhor me chama a me movimentar, a cooperar com Ele, no que diz respeito a fazer algo e confiar nele, né? Eu não posso agora ser travado pelo meu medo. Eu não posso ser dominado aqui pela minha ansiedade de fazer alguma coisa, como eu não posso ser travado desse lado de cá pelo meu medo. Eu tenho aprendido, né, a dirigir esses dias, né, tirei a carteira em 99, e até então eu nunca mais tinha pego em carro, e tenho uma necessidade, né, de trazer a família e tal, e me veio muito medo, né, nesse período. Muitas coisas passaram pela minha cabeça, né? A gente está com medo, muita coisa passa pela cabeça, né? Minha família e tal. Teve uma colega minha que foi falar que ela ficou um ano para dirigir. Então, assim, não, porque era família, a gente tem que ter um certo cuidado e tal. Aí essas coisas passaram pela cabeça, poxa, minha família e tal. Mas, por outro lado, eu sentia uma convicção assim, interior, né, que eu deveria me lançar, né, que eu deveria fazer. Deus, eu estava orando para que o Senhor me abençoasse, me ajudasse, mas eu precisava dar um passo. Deus não ia pegar o carro e dirigir por mim, né? Eu precisava adquirir, né, habilidade para conduzir sim a minha família. Não tão na medida que a gente foi fazendo isso, orando ao Senhor, fazendo algumas barbeiragens por aí, o Senhor foi abençoando, livrando, guardando de todo mal, e hoje a gente está conseguindo, né, um pouquinho melhor, né?
mas é importante a gente estar dependendo do Senhor. A palavra diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Então há uma testificação. Então quando a gente passar por alguma situação onde a gente, Senhor, eu preciso esperar, aquietar o meu coração, ou eu preciso me movimentar e cooperar contigo. Então a gente precisa estar discernindo isso em Deus, para que a gente possa fazer a coisa certa. Ok? Então esse texto que nós lemos, que o Silas leu aqui, ele mostra que Deus preparou Eva para Adão, né? E tem um outro texto na Bíblia também que mostra essa realidade, que está lá em Gênesis capítulo 24, é todo o capítulo, nós não vamos ler, porque é muito grande, mas eu vou resumir aqui a história para a gente ganhar tempo. Então, nessa ocasião, Adão já tinha uma idade avançada. Na realidade, Abraão, quando teve Isaac, ele tinha a idade de 100 anos e Sara 90. Nesse episódio aqui, no capítulo 24 de Gênesis, Abraão já estava com a idade avançada de mais ou menos 140 anos. Sara já havia morrido, Isaac estava mais ou menos com 40 anos e estava solteiro ainda, né? E havia no coração de Abraão uma preocupação, um zelo de pai, em que Isaac casasse e casasse bem, casasse com alguém da parentela, né? Porque nesse momento Abraão já não estava mais na terra natal dele. Abraão tinha saído segundo a palavra do Senhor, que ele deveria ir para uma terra que Deus iria mostrar a ele, a terra prometida de Canaã, e naquela época os cananeus habitavam naquela terra. Então outros povos habitavam naquela terra. Então, por conta disso, o que Abraão fez? Chamou o seu servo, o mais idoso, o mais idôneo, porque ele iria confiar essa missão para ele, porque era algo delicado. E ele foi e confiou essa missão ao seu servo. É interessante notar que esse princípio da palavra de Deus, até hoje, né, ele é observado. Naquela época, os judeus tinham como mandamento: judeus os casavam com judeus. O motivo é óbvio, né? Porque os judeus eram o povo escolhido de Deus. Na realidade, o Senhor formou o povo através de Abraão e Sara. Então ele separou o povo para ele, que ele iria dar base para que Jesus viesse a nascer. A salvação veio pelos judeus, Jesus era judeu, né? Então era necessário que Jesus nascesse para um povo que guardava os princípios do Senhor. Então tem toda uma questões, né, espirituais, né, morais e espirituais, porque os povos de outras épocas, eles viviam de uma maneira totalmente, né, contrária à vontade do Senhor, serviam a outros deuses. Não existem outros deuses, a gente sabe que por detrás desses deuses existe um inimigo, e o Senhor separou esse povo para ele. Ok. Então a gente percebe que Abraão, ele guardou esse princípio, e até hoje esse princípio ele está em vigor, pois a palavra fala o seguinte, quem quiser anotar, eu vou ler aqui o texto, 2 Coríntios 6, 14, vai até o capítulo 7, versículo 1. Eu vou ler aqui o texto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ímpios? Então, esse princípio da palavra de Deus permanece até os dias atuais. É impressionante que até hoje, né, muitos crentes por aí, né, graças a Deus que, né, no nosso meio a gente tem preservado, né, a gente tem praticado, mas a gente vê muitos crentes por aí que casam com pessoas não crentes, né, e colhem uma série de consequências para a sua vida. Então, voltando aqui a Abraão, o servo de Abraão, diante daquela missão, diante do peso daquela responsabilidade, o servo de Abraão resolveu buscar o Deus de Abraão em oração. E ele começou a especificar a Deus como ele gostaria que acontecesse, para que ele tivesse certeza que Deus iria responder a sua oração e estava sendo favorável a ele. Então, assim como ele especificou em oração, assim veio a acontecer. E é interessante que no versículo 14, né, na parte do versículo 14 do capítulo 24, fala assim: seja a que tu designaste para o teu servo Isaac. Na oração dele ele falou: seja aquela que tu designaste, se acontecer isso, seja aquela que tu designaste para o teu servo Isaac. Em outras versões, né, NVI, por exemplo, fala aquela que tu escolhestes para o teu servo Isaac.
Então a gente percebe novamente aqui, assim como Deus preparou Eva para Adão, o Senhor aqui preparou Isaac para Rebeca e Rebeca para Isaac. Então a gente vê a intervenção de Deus em área da nossa vida. A palavra aqui no caso não é sobre casamento, né? Conforme eu falei, é sobre os dois caminhos. Mas eu escolhi o casamento para representar uma área, uma das áreas mais importantes, o grande peso, né, da nossa vida. A gente tem várias áreas, e todas as áreas o Senhor ordena na nossa vida. Eu escolhi o casamento como exemplo, mostrando que Deus ordena nas nossas vidas. O Senhor intervém no casamento, né? Assim como intervém em todas as áreas da nossa vida, que vai assim ordenando. Agora, assim, por outro lado, eu não quero dizer que aquele que se casou antes de conhecer o Senhor, que o casamento não tem valor, o que é ruim, não, nada disso. Hoje a gente, mesmo porque muitos irmãos que não conheciam o Senhor e se casaram antes, se renderam ao Senhor, assim como rendeu o casamento em todas as áreas da sua vida. E tem aplicado os princípios do reino de Deus no casamento e nas áreas da vida e tem colhido o fruto disso. Ok? Mas a gente sabe que, assim, uma pessoa que caminha, vai pelo caminho, pelo seu próprio caminho, né? Fora o caminho do Senhor, é como se a vida dela fosse uma grande loteria, né? Ela está sujeita à própria sorte, sujeita ao acaso, okay? Mas pelo fato de nós estarmos no caminho do Senhor, obedecermos a Ele, nós temos escolhido da parte do Senhor benefícios, porque o Senhor ordena cada área da nossa vida. E isso não quer dizer que não iremos passar por tribulação. Na realidade, o Senhor prometeu, o Senhor nos promete muitas coisas boas na palavra, inclusive lutas e tribulações. Ok? Então, mas quando nós obedecemos o Senhor, conhecemos o seu princípio, né? Colocamos em prática, o Senhor Ele nos abençoa. Agora não quer dizer que a obediência é algo opcional. Não, obediência é um mandamento. Mas pelo fato da gente, do homem, ter o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, ele pode escolher o certo ou o errado, o bem ou o mal, depende da escolha dele. Escolher obedecer ou desobedecer o Senhor e colher as consequências com isso. Isso vai implicar em vida ou em morte eterna, depende do caminho que a gente escolhe seguir. Amém? A palavra diz em Provérbios 14, 12 o seguinte: que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, mas ao fim dele, dá em caminho de morte. Então a escolha que a gente faz, o caminho que a gente escolhe seguir, pode dar em vida ou em morte eterna. Ok? Na realidade existem dois caminhos: o caminho de Deus e o caminho dos homens. Ou se preferir, o caminho de Deus e o caminho dos pecadores. Só o primeiro fala sobre isso. Vamos ver lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ok. Então existem dois caminhos aqui que a palavra nos apresenta: o caminho de Deus, o caminho dos pecadores, o caminho dos ímpios. Então existem dois caminhos, duas pessoas diferentes, com escolhas diferentes, e dependendo da escolha que ela fizer, consequências eternas diferentes também. Então existem dois caminhos. O que o Senhor Jesus fala sobre esse caminho? Quem quiser anotar, é Mateus 7, 13 e 14. Jesus menciona também a respeito de dois caminhos que há. Ele começa falando, o discurso dele assim, ele fala o seguinte: entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita. Ou seja, o Senhor está nos induzindo, o Senhor está nos orientando, está nos conduzindo, mostrando que nós devemos levar
usar a nossa liberdade de escolha para escolher o caminho certo. Entrai pela porta estreita. Aí ele vai falar de outro caminho, porque existe uma porta grande, um caminho espaçoso que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Nem sempre devemos seguir a maioria, porque o Senhor Jesus fala que muitos entram por essa porta, a porta larga, o caminho espaçoso. Mas ele diz que existe um outro caminho, um caminho estreito, a porta é apertada, mas que conduz à salvação, e são poucos que entram por esse caminho. Então existem dois caminhos. O Senhor Jesus, ele fala que ele é o caminho, que ninguém vê o Pai senão por ele, e que aquele que o serve não vai andar em trevas, que aquele que o serve deve segui-lo, e o Pai o honrará. Então é Jesus que nos livra da ira vindoura, é Jesus que nos faz aceitáveis a Deus, que nos dá acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, diz lá em Hebreus capítulo 10. Então Deus olha para nós, nos vê justificados em Jesus. Deus aceitou o sacrifício de Jesus por nós, ele pagou o preço por nós. Então, pelo sangue de Jesus, nós fomos lavados e remidos, resgatados do nosso caminho mau, e fomos enxertados na videira, fomos trazidos por Deus no caminho correto, no caminho do reino de Deus. Paulo, ele usa essa expressão em Cristo, se eu não me falha a memória, 164 vezes. Ou seja, nós só podemos fazer alguma coisa se estivermos em Cristo. Cristo nos capacitamos, só terá valor para Deus se for em Cristo. E o próprio Senhor Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. É a mesma coisa. Se eu pegar uma folhinha de papel, né? A gente já citou esse exemplo antes, se pegar e tentar jogar longe, ela não vai muito longe, porque é um pequeno pedaço de papel. Essa pequena folha de papel não consegue ir muito longe por si só, ela não tem força em si para chegar muito longe. Assim somos nós, mas se formos colocados em Cristo, aí sim podemos chegar onde quer que Deus quer que cheguemos. Se eu pegar essa Bíblia e tacar talvez lá na Rosângela, digamos que a Rosângela fosse o alvo final, tacasse, eu acho que a gente conseguiria chegar. Assim somos nós em relação a Cristo, mas como Silas, olha. Então, só em Cristo que a gente pode conseguir algo. A gente depende de Jesus, não em nós mesmos, não na nossa força. Amém? Então, existem dois caminhos, uma decisão a ser tomada, e dependendo da decisão, vida ou morte eterna. Os discípulos na época lá dos apóstolos, eles eram considerados como os do caminho. Tem texto que fala sobre isso, Atos 9:2, Atos 19:9, 23, tem vários textos aqui, a gente não vai ler, né? E naquela época o cristianismo era considerado o caminho, né? Agora, o que Deus diz, o que Deus acha daquelas pessoas que se afastam do seu caminho? Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 10, 38, 39. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, segundo a palavra, Deus não se agrada daqueles que abandonam o seu caminho, daqueles que retrocedem.
Mas nós não somos daqueles que retrocedem, diz a palavra. Eu me lembro que os irmãos Salvador enfatizavam muito isso, citavam muito essa frase, que dizia o seguinte: nós não somos daqueles que retrocedem, nem para tomar impulso. Amém? Senhor Jesus, em Mateus 5,13, se quiser anotar, nos compara como sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Para temperar, para dar sabor. Eu poderia dizer que é um dos mais importantes, se não o mais importante, ingrediente a nível de tempero, para dar sabor à comida. Mas o Senhor Jesus, dando continuidade a essa palavra, ele fala assim: se o sal vier a perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Assim é aquele que se afasta do caminho do Senhor. Imagine vocês, uma pessoa que se converte ao Senhor num ambiente de trabalho, ele começa a pregar a palavra, não só pregar a palavra, mas viver a palavra, A gente sabe que a luz incomoda as trevas, A nossa vida, ela traz um certo ponto para aqueles que se perdem, para aqueles que estão caminhando para a morte e não querem sair do saber do Senhor. Mas aquelas pessoas que querem algo do Senhor, a gente acaba sendo uma referência para ela no nosso trabalho. Mas imagina você, aquela pessoa testemunhando, falando do Senhor, sendo agradável, trazendo algo agradável da parte do Senhor, e em dado momento, por algum motivo, não sabemos qual, ela vai se afasta do Senhor. Aquela pessoa, ela perde a graça de Deus, perde a vida de Deus, perde toda a autoridade, perde toda a moral, perde toda a credibilidade diante daquelas pessoas que até então ela estava testemunhando, porque ela largou aquilo que ela dizia que era tão bom. Eu conheci uma pessoa que servia ao Senhor, ele e toda a sua família, e por uma circunstância da vida, ele passou por determinadas situações, se mudou, foi para um determinado lugar, e já naquela época, ele testemunhando a respeito do Senhor, vivendo a vida de Cristo, ele e sua família, ele trazia um certo ponto para o membro lá da família dele, lá, no agregado, a família, e essa pessoa veio a se desviar dos caminhos do Senhor, e se envolveu com determinadas coisas, inclusive com a bebida, e se embriagava, e se afastou do Senhor. Essa pessoa, ela servia de chacota para esse membro da família. Essa pessoa que se sentia incomodada com ele, agora vendo ele naquelas circunstâncias, que abandonou o Senhor, ele serviu de chacota para ele. Então a palavra do Senhor se cumpre quando ela diz: para nada mais aproveita, senão para ser pisado pelos homens. Que mais o Senhor fala a respeito daqueles que se afastam do caminho do Senhor? O Senhor, por exemplo, nos trata como aquele animalzinho dócil, amável, meigo, sujeito que é a ovelha. Nós, discípulos do Senhor, sabe com que animal ou em que circunstância o Senhor trata ou compara em sua palavra aqueles que largaram o caminho do Senhor? Vamos ver lá em 2 Pedro 2, até o 22. Porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhores fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio dono, a porta lavrada ao explorador de lã. Então assim o Senhor compara aqueles que se afastam do caminho do Senhor. Quando eu era criança,
Eu tive a oportunidade, a gente era muito criado assim na rua, não como os dias de hoje, mas eu ficava muito na rua. Eu tive assim, a oportunidade, ou infeliz, né? A oportunidade de ver isso acontecer. Eu me lembro que a gente via o cachorro, quando ele estava passando mal, ele vomitava. Depois de um tempo, ele voltava ao vômito, lambia o vômito e depois engolia. Assim, algo nojento, né? Mas a palavra de Deus diz que é assim que ele considera aquelas pessoas que se afastam do seu caminho. Porém, Deus ele não deixa de amar o pecador. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. A palavra diz em João 3,16, esse que a gente conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Em Romanos 5,8, ele fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Jesus não morreu por nós nesse momento que nós nos rendemos a Ele. Jesus morreu por nós quando éramos pecadores, antes mesmo de conhecer a Ele. Jesus já havia morrido por nós. Então Deus, Ele odeia o pecado. Deus punirá o pecado onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja, Deus irá punir o pecado. Mas, se houver arrependimento por parte do pecador, há perdão por parte de Deus. Quantas vezes? 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for necessário. Se o pecador se arrepender do seu pecado, quantas vezes for necessário, há perdão também da parte do Senhor. Ok? Amém? Então a gente tem um exemplo, né, do filho pródigo, da ovelha perdida, né? O quanto o Senhor quer alcançar pessoas que se desviaram do caminho dele. Ele não abandona. Amém? Eu pergunto, será que Deus tem prazer na morte daquelas pessoas que se desviam do seu caminho? Será que Deus tem prazer na morte daquelas pessoas que não quiseram saber de Jesus durante toda a sua vida? Como é que eu estou levantando essa questão? Porque existe uma certa denominação, algumas denominações, mais uma em específico que se destaca, que prega uma tal de predestinação fatalista, e que o livre-arbítrio acabou lá com Adão. O que veio a ser essa predestinação fatalista? O que prega essa predestinação fatalista? Prega que Deus escolheu pessoas antes mesmo de nascer para o céu e para o inferno. É um absurdo a gente falar isso, por quê? Porque um dos muitos atributos de Deus é a justiça. Se Deus estivesse agindo dessa maneira, Deus não seria justo, porque antes mesmo de nascer, se Deus determinou alguns para o céu, outros para o inferno, quer dizer então que Deus não estaria sendo justo, né? Mas muito pelo contrário, isso é o que eles pregam, né? Mas vamos ver o que a palavra de Deus prega no que diz respeito a isso. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Perdão, 1 Timóteo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas a longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. Então o Senhor não quer que ninguém, essa é a vontade de Deus, que o Senhor
não quer que ninguém se perca, mas que chama ao arrependimento. O Senhor é longânimo, porque Ele quer que as pessoas se arrependam e sejam salvas. O primeiro texto que o Silas leu fala que essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo. Vontade de Deus, que todo homem seja salvo, que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32. Porque não toma prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei, pois, e viver. Ok, então o Senhor não tem prazer na morte de quem quer que seja aquele que obedece ou não obedece. O Senhor não quer, o Senhor é misericordioso. Ok? Então alguém pode perguntar assim: poxa, mas a Bíblia não fala sobre predestinação? Sim, a Bíblia fala sobre predestinação, mas todas as vezes que a Bíblia fala sobre predestinação, ela está se referindo no plural, não se referindo a pessoas isoladas, pessoas específicas, no individual, pessoas que vão para o céu e que vão para o inferno. Ela está se referindo, ela vem no plural, se referindo como que é um grupo de pessoas. Por exemplo, quem vai ser predestinado ao céu segundo a palavra? Quem que Jesus vai buscar sem ruga e sem mácula? A igreja. Então, quem fizer parte da igreja, fazer parte da igreja, é claro que vai frequentar uma reunião somente, faz parte, né? Estar juntos, reunidos, faz parte do mandamento do Senhor, mas fazer parte da igreja, né? Ter a vida rendida aos pés do Senhor, obedecer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Então, quem fizer parte desse grupo, vai para onde? Vai ser predestinado ao céu. Determinar o futuro, isso é predestinação. E quem está predestinado ao inferno? Os ímpios estão predestinados ao inferno. Quem se desviar do caminho do Senhor, está caminhando para a morte. Se retornar, caminhando para o céu. Então os ímpios estão predestinados para o inferno, assim como Satanás e seus anjos, segundo a palavra, está predestinado ao inferno. Então, quando a Bíblia fala de predestinação, ela está falando no plural, se referindo a grupos de pessoas, e não falando individualmente quem vai para o céu ou inferno, se Deus determinou antes para quem vai para o céu ou inferno. Isso é uma grande tolice, né? Por exemplo, quando a gente pegava o ônibus para ir para casa, né? Por exemplo, se alguém quiser ir para Cascadura, né? Vila Nova Cascadura. Se alguém quiser ir para Cascadura, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o ônibus, o ponto final é Cascadura. Se ela chegar até a Cascadura, ela deve ficar dentro do ônibus até o seu ponto final. Se ela descer antes, ela não vai chegar em Cascadura. Ok? Então é assim em relação a gente, né? Se nós ficarmos, perseverarmos até o final no Senhor, o nosso destino é o céu.